Prezados amigos, prezados irmãos de crença, minhas senhoras e meus senhores que possam estar nos ouvindo, companheiros da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Aceitando assim a solicitação, esse pedido do nosso companheiro da sociedade, para que nós possamos tratar no dia de hoje assuntos relacionados com a doutrina espírita, nos quais nos chama a atenção para nosso adiantamento moral e espiritual. No dia de hoje vamos dialogar uma lição do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, no item 5, os obreiros do Senhor. Assim então está escrito lá no nosso Evangelho, uma mensagem do Espírito de verdade que ditou ao nosso companheiro Allan Kardec. Ele diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Mais embaixo, continua a mensagem dizendo dessa forma: Deus procede neste momento o censo de seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Agora, para nós falarmos dos obreiros do Senhor, meus amigos, nós precisamos lembrar então de um pouco dos obreiros da história. Aqueles que fizeram parte, até o dia de hoje, da divulgação das leis do Pai e dos ensinamentos do Mestre Jesus Cristo. E assim sendo, os primeiros obreiros que surgiram na face da terra foram os profetas, o Abrão, Isaque, José, Isaías, Jacó, mais os Moisés e todos aqueles iniciados que tinha na época, que marcaram as etapas do progresso. Foram os primeiros a trazerem a ideia do Deus único, a notícia da vida espiritual, da justiça divina e das consequências dos atos morais em relação ao próprio ser. Logo após esses espíritos de escola que vieram antecedendo a Jesus Cristo, temos os apóstolos, esses homens que conviveram com o Mestre Jesus Cristo durante a sua pregação. Tivemos os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos, os intelectuais, os missionários do bem, os lutadores da solidariedade humana, que vieram fazer a sua parte, então, no decorrer da história da humanidade, divulgando desta forma os ensinamentos de Jesus Cristo e as leis divinas. Após, então, esses companheiros que fizeram a sua parte durante a sua vivência na Terra, veio a revelação espírita, agora então representado pelos espíritas, aqueles que seguem a doutrina espírita e se dizem espíritas nos dias de hoje. E dessa forma, meus amigos, com o espiritismo foi trazido a proposta da imortalidade da alma, mostrando ao homem que nós somos seres mortais, e junto com ele, Kardec nos traz também a fé raciocinada e lógica. Todos esses obreiros, meus amigos, durante todo esse período, em todas as épocas, todos eles receberam orientações de como deveria agir para que a difusão das leis fosse bem feita. Então vamos lembrar aqui as instruções que foram dadas a esses companheiros. E começamos pelos nossos discípulos. Então vamos citar aqui algumas das orientações que o Mestre Jesus Cristo deixou para eles. E assim aconteceu que depois que o Mestre juntou os 12 apóstolos, e antes de começarem os seus apostolados como discípulos do Mestre, Jesus Cristo assim falou para eles: amados, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios, pelo bem de todos. Seguindo ainda de uma das várias orientações que foi dada aos discípulos, o Mestre também diz: por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, tendo a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Chegamos então a outros companheiros que conviveram com Jesus Cristo, os 500.
os 500 da Galileia. Só lembrando que as orientações que o Mestre deu aos discípulos está lá no livro Boa Nova, no capítulo 5, né? Ditado pelo nosso irmão Humberto de Campos. Nesse mesmo livro, no capítulo 29, também temos os 500 da Galileia. Esses companheiros eram os seguidores de Jesus Cristo, onde é que o Mestre ia pregar o seu apostolado. Esses homens sempre estavam acompanhando Jesus Cristo. E eles tinham um local onde geralmente se reuniam. Então, após o desencarne do Mestre, após o sacrifício de Jesus Cristo, passado um tempo, eles voltaram a esse lugar e lá se encontraram, no número de 500 mais ou menos. E começaram ali a relembrar as velhas conversas, as orientações, os conselhos, as lições que o Mestre lhes dava. E esperavam. Alguns tinham visões dizendo que o Mestre ainda voltaria para dizer a sua última palavra. Outros sentiam saudade da palavra do Mestre Jesus Cristo. E assim, eles envolvidos naquelas reflexões, foi que de repente viram, surgindo o Mestre no seu corpo espiritual, perante aqueles 500. O Mestre falou com eles, e os mesmos 500 da Galileia, o Mestre também deixou algumas orientações, e que nós citamos, e aqui vamos comentar, não vamos citar para os irmãos essas orientações, algumas delas. E o Mestre Jesus Cristo assim inicia também. Amados, eis que retorno à vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e a vós recomendo que eles sigais os passos no escabroso caminho. E termina essa frase assim: depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pela verdade do Evangelho. Seguindo ainda as suas orientações do Mestre para os 500, ele diz: séculos de luta os espero na estrada universal. E mais adiante, depois de várias orientações ainda, o Mestre fala: amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais, sede fiéis ao meu coração, como eu vos sou fiel. E o nosso Espírito Humberto Campos, ao terminar esse capítulo 29, ele diz assim: e foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz, através dos bastidores do eterno tempo. Aqui Humberto Campos, então, se refere, meus irmãos, aos 500 da Galileia, como o Mestre falou, que eles teriam séculos de lutas pela frente. E o nosso irmão Humberto de Campos nos diz que esses companheiros reencarnaram durante toda a história da humanidade. Foram os mártires, os filósofos, aquilo que nós comentamos, que nós citamos, que surgiram na história da humanidade, esses companheiros sacrificando-se e dando de si para a divulgação das leis do Pai. Depois, mais tarde, vieram os cristãos. No século III, foi o século que mais os cristãos sofreram, onde mais cristãos foram sacrificados nas arenas, atirados aos leões, presenciado por mais de uma média de 3.000 espectadores nas grandes arenas de Roma. E ali, como todos os cristãos, como todos os obreiros anteriores a estes, havia também os líderes desses cristãos. E eles assim também orientavam aquela pleia de espírito que seguia o Mestre Jesus Cristo nos seus ensinamentos. E os líderes também disseram: o mundo reclama servidores leais ao bem. Ajuda os que te atormentam, ampara os que não te entendem. Auxilia, perdoa e espera. As vitórias supremas do Espírito brilham além da carne. Jesus não falava simplesmente ao homem que passa, mas acima de tudo ao Espírito imperecível. Tem coragem. Às vezes é necessário nos mergulhemos na sombra para auxiliar os que agem nas trevas. Isto, meus amigos, meus irmãos, está escrito lá no livro Ave Cristo,
de Emmanuel, ditado ao Chico Xavier, dizendo as orientações que os cristãos receberam naquele século terceiro, onde foram mais sofridos a vida desses homens que resolveram seguir o Mestre. E finalmente, meus amigos, chegamos aos espíritas, esses companheiros que antecederam a nós, e no qual foram ditadas a eles grandes mensagens, dando força, coragem e esperança, para que esses companheiros que adotaram a doutrina espírita como sua religião, como sua doutrina, tivessem força para seguir em frente. Então vamos ver que o nosso espírito Constantino diz a Kardec numa de suas mensagens, e ele fala assim: bons espíritas, meus amados, sois todos obreiros da última hora. Todavia, todos vieste quando foste chamado, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesse penetrar nela. Isto foi em 1863, meus irmãos. No mesmo ano também, o espírito Erasto chama outra atenção, dizendo para nós quem realmente são os espíritas. Ele diz: os verdadeiros espíritas reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. Nos dias de hoje, meus amigos, espíritos também vêm dizer a nós o que é que espera de nós espíritas, aqueles que seguem a doutrina espírita, para ser o obreiro dentro do apostolado do Mestre Jesus Cristo. E olha que diz aqui o nosso irmão Bezerra de Menezes, na mensagem Os Dias Graves do Senhor. Espíritas, assumiste um compromisso antes do berço, firmaste no além, documento de responsabilidade para proclamar o reino de Deus na terra, no momento das grandes aflições. Já no livro Jesus e Evangelho, à luz da psicologia profunda, a nossa irmã Joana de Ângeles dita ao nosso irmão Divaldo, lá no capítulo 20. Deverá preparar a sociedade terrestre para a reencarnação de milhões de missionários do bem e da caridade. Já lá no livro No Mundo de Regeneração, de Filomeno de Miranda, ditado ao nosso irmão Divaldo, tem algumas funções também para os espíritas. E uma delas é assim: a função do espiritismo é libertar a consciência de sua obra. Na outra, ele diz: permaneceis fiéis servidores do bem, porque nunca vos faltarão ao indispensável concurso do mundo maior. É certo que nessa batalha provarei solidão, dificuldades, incompreensão e amargura. E no mundo de regeneração, de Filomeno de Miranda, ainda, meus irmãos, o nosso irmão Francisco Spinelli diz a um grupo de trabalhadores espíritos, encarnados e desencarnados, essa frase que ficou para quem leu esse livro: nós somos o futuro da humanidade. Então vejam, meus amigos, os espíritos vêm a cada época, estão passando, vêm dando orientações aos obreiros que tiveram, que têm a responsabilidade de difundir as leis do Pai e os ensinamentos de Jesus. E no livro Perturbações Espirituais, de nós também, Filomeno de Miranda, ditado ao nosso irmão Divaldo, ele também deixa algumas orientações para nós espíritas e diz assim: o Senhor comanda-nos e convida-nos à grande batalha da luz, clareando trevas, do perdão substituindo a vingança, da pureza e da humildade em lugar da luxúria e da prepotência. A hora exige atenção e cuidado ante o número expressivo de lobos disfarçados de ovelhas, com vozes mansas e veneno nas palavras, que aparentam humildade forçada e são possuidores da ira incontrolável. Veja, meus irmãos, nessa chamada de atenção que o nosso irmão Filomeno nos dá, lembramos que lá no começo, Jesus Cristo disse aos seus discípulos e disse aos seus 500 da Galileia que ele mandaria eles como ovelhas no meio dos lobos.
que sofreriam as consequências por divulgar os seus ensinamentos. E agora veio nosso irmão Filomeno de Miranda nos dizer que era para nós tomarmos cuidado com o número de lobos que estão disfarçados de ovelhas no nosso meio, meus amigos. Está chamando a nossa atenção que esses irmãos chegam muitas vezes nas nossas casas, no nosso movimento espírita, aonde estiver sendo divulgado a doutrina espírita. Chega o irmão com voz mansas e, como diz nosso irmão Filomeno, com veneno nas palavras, para dispersar as ovelhas que estão se reunindo nesse momento. Em vez do que então nosso irmão Filomeno diz, cuidado com os lobos que estão no nosso meio. E assim, meus amigos, para nós terminar o nosso trabalho de hoje, nós pensamos aqui diversas orientações de todas as épocas. Tiramos lá dos discípulos, dos 500, dos cristãos e dos nossos mesmos, dos espíritas, nesse período de 160 anos de vida que tem a nossa doutrina espírita, para dizer àqueles que estão candidatos a ser os obreiros do Senhor o que é que eles devem fazer de acordo com essas orientações que nos foram nos dadas, que foram nos deixadas durante todos esses 2000 anos de ensinamento do Mestre. Então assim começamos a relembrar o que disse os cristãos, os discípulos lá na época. Reuni convosco todos que se encontram de coração angustiados, e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. É o Mestre falando aos discípulos. O que vos ensino em particular, difundiu publicamente. É naquelas reuniões que Jesus Cristo tinha com os discípulos. Ao findar da tarde, quando todos já tinham voltando para a casa de Pedro, para a casa do caminho, e ali o Mestre falava que eles deviam publicar tudo aquilo que estavam estudando naquele momento. E o Mestre aqui também repetimos, enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, eu vos recomendo que lhes sigais os passos escabrosos do caminho. Depois deles é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Isso foi dito aos 500 da Galileia. Também foi dito a esses irmãos, sereis a união onde houver a separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campear as trevas, porto amigo, edificando na rocha da fé viva, onde pairar a sombra da desorientação. Aos cristãos do século III, a orientação era essa. O mundo reclama servidores leais ao bem. Ainda que o mal nos estraçalhe, ainda que a ignorância nos atraiçoe, admito que o dever nos reclama, o esforço pessoal nas mínimas fases de nossa vida. Ajuda os que te atormentam, ampara os que te não entendem. Jesus até hoje não foi compreendido, mesmo por muitos que se dizem seus seguidores. Isso, meus irmãos, nos serve para nós hoje, que queremos ser os obreiros do Senhor, porque muitas vezes encontramos grupos de nossos companheiros espíritas que ainda não conseguiram entender as palavras do Mestre, não conseguiram entender ainda a filosofia da doutrina espírita. Não cerres o coração à bondade e à confiança para que o Senhor não encontre dificuldade em ajudar-te. Aqui um bom chamamento, meus irmãos, porque ele está os amigos do século III estão dizendo a seus amigos cristãos que não deveriam fechar o seu coração nem sua mente para que, quando o Mestre ou quando os amigos espirituais superiores viessem a dar um conselho, eles tivessem mente aberta. Também serve para nós no dia de hoje, que estejamos sempre com o nosso coração aberto, com a mente livre para reflexões, para aceitar as intuições que muitas vezes recebemos. Olha o que diz aqui os nossos cristãos do século III. Precisamos de mais humanidade para sermos realmente humanos. Também serve para nós nos dias de hoje. Compadece de todos, dos superiores e dos inferiores, dos que te auxiliam e dos que te encarnece, dos vivos e dos mortos, perdoa sempre. Sede gentis no lar, na rua, na comunidade religiosa e esportiva, no trabalho,
onde estiverdes, pois o selo da mansidão do Cristo você fará conhecidos e imitados. E para terminar, meus irmãos, mais duas citação de orientação aos obreiros do Senhor. Desde que ouviste o convite de Jesus para trabalhar na sua seara, nenhuma condição vos foi imposta. Não exigiste que o vosso próximo fosse o bem-aventurado para servir de modelo. Isso aqui, meus irmãos, serve muito bem para nós nos dias de hoje, para lembrarmos que o Mestre Jesus Cristo nunca impôs nada a ninguém. Ele nunca cobrou nada do seu discípulo, nem dos que entram, nem dos cristãos, e nem tem cobrado dos espíritas. Mas, infelizmente, algumas vezes encontramos companheiros nossos, orientadores, nossos líderes, que muitas vezes vêm impor ideias para que nós venhamos a cumprir. Então lembramos essa palavra do Mestre, das orientações aos obreiros da história, que Jesus nunca impôs nada a ninguém. E nós, se quiser seguirmos os passos do Mestre, devemos também difundir as leis do Pai e os ensinamentos de Jesus Cristo, nunca impor as nossas ideias. E para terminar, nos diz a nossa irmã Joana de Ângeles, lá no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que diz assim: deverá preparar a sociedade terrestre para a reencarnação de milhões de missionários do bem e da caridade. E essa notícia, meus amigos, nós estamos recebendo há muito tempo, pelo menos desde 2015 para cá, que nós vemos o mundo espiritual vem dizendo aos espíritas que muitos espíritos de escola, espíritos superiores de outras pairagens, de outros orbes, irão reencarnar aqui na Terra para auxiliar o mundo de regeneração. Já estão reencarnando, já têm espíritos reencarnados, mas compete aos obreiros do Senhor da atualidade, como diz aqui, preparar a sociedade terrestre para reencarnações de milhões de missionários. Então cabe agora, meus amigos, aos espíritas, aquele que realmente crê na existência do Pai e nos fundamentos da doutrina espírita e nos ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, que cabe a nós sermos obreiros de hoje e de amanhã, preparando assim a humanidade para receber esses companheiros que vêm terminar o trabalho que estamos começando e promulgar realmente na Terra, no planeta de regeneração, realmente as leis do Mestre, os ensinamentos do Mestre e as leis do Pai, para que todos sejamos um só rebanho e tenhamos um só pastor. Assim agradecemos, meus amigos, a oportunidade que tivemos nesse momento, que podemos encontrar em outras oportunidades. O meu muito obrigado, que as bênçãos do Pai e do Mestre Jesus Cristo nos abençoe. Que assim seja.